É impressionante quando a gente, quando passo tanto tempo atuando na contabilidade, o quanto eu percebo que as pessoas não têm noção nenhuma do que faz a contabilidade, né? Noção nenhuma. Por exemplo, você vai comer sai com os amigos, vai comer uma pizza e no final do lanche, na hora de ratear, dividir o valor para cada um da conta, você vai perguntar, não, tem contador aqui? Tem, então deixa que ele faz a divisão de quanto tem cada um para pagar, porque o contador que mexe com matemática. Amigo, contabilidade tem matemática, envolve, mas não é matemática, né? Então, são coisas que pairam na imaginação das pessoas, mas que não tem nada a ver com a realidade. Então, quando a gente fala de aplicação da contabilidade e utilidade da contabilidade, a gente vai agora passar para ter aspectos mais práticos, né? Não um aspecto fictício, né? A gente vai para o que é a prática da contabilidade. Então, me acompanhe aqui nessa jornada. Primeiro, eu gosto sempre de trazer uma reflexão, né? O Nassim Taleb, ele é o meu herói acadêmico, né? Então ele diz uma coisa muito importante, ele diz assim, se você dá uma opinião e alguém a segue, você é moralmente obrigado a ser exposto às consequências do que falou. Por que é importante ter isso na nossa cabeça? Porque nós, como profissionais da contabilidade, nós somos consultados pelos empresários. As pessoas, elas esperam de nós uma orientação e a gente não pode deixar elas na mão. A gente tem que dar um direcionamento. E, galera, a gente tem que ter muito cuidado com as orientações que a gente dá, porque o empresário, ele vai nos ouvir. Então, a gente não pode levar o empresário para a ruína, levar o empresário para o buraco, em hipótese nenhuma. Então, quando a gente fala da utilidade da contabilidade, Fábio, peraí, qual é a utilidade dela? Cara, a contabilidade em si, ela é a ciência da informação. É para isso que ela serve, para produzir informação. É muito louco isso. Eu vejo, infelizmente, muitas empresas quebrando, indo para o buraco, se arrebentando, por falta de informação. E o pior, além de muitas empresas não terem as informações necessárias, elas têm informações erradas, galera. Pior do que a falta de informação é ter uma informação errada, porque você vai lá para o labirinto com um mapa errado, né? Eu, ao longo desses anos, eu fiz muita implantação de contabilidade. Eu lembro de uma empresa, foi em 2012, que a empresa não tinha contabilidade, não tinha nada. Ela tinha só a parte de folha e o fiscal mais ou menos. Então, quando eu implantei a contabilidade ali, eu lembro, passei alguns meses, é um processo para fazer essa implantação de contabilidade. Não é algo tão simples. Eu pretendo, no futuro próximo, fazer um curso sobre isso, um treinamento. E quando eu terminei a implantação da contabilidade, eu lembro da empresária ter me dito algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim, Fábio, hoje eu enxergo a minha empresa. Porque a contabilidade, ela é a ciência que produz informação. Então, no momento em que você produz esta informação, você consegue enxergar a sua empresa. Acredite, uma empresa que não tem contabilidade não conhece a sua realidade. Isso é fato, né? Então, para você ver um outro caso que eu vi nas minhas consultorias, eu fui prestar serviço numa empresa, uma consultoria de 3 meses, e eu estava fazendo um levantamento fiscal, contábil, financeiro ali. E num determinado momento eu peguei uma nota fiscal, né? Essa empresa ela era um restaurante de sushi, vendia sushi de noite, mas no horário do almoço ela vendia marmita para empresa de ônibus e outras empresas, né? Então eu peguei uma nota fiscal e estava lá, marmita, preço de venda, R$10, né? Então analisa aqui, analisa ali, e no final perguntei para o empresário, falei, empresário, quanto é que te custa cada marmita? Você vende a R$10, mas quanto te custa? Ele disse, Fábio, a marmita me custa R$10 e eu vendo a R$10. Foi nesse momento que eu quase tive um infarto. Porque, amigo, quando você vai fazer uma formatação de preço correta, você toma como base o custo, despesas variáveis, a margem de lucro e os tributos. Você tem esses 4 pilares para observar quando você vai fazer uma formatação de preço. Mas aí, quando o empresário baseia o preço de venda só no custo, ele não está nem cobrindo os seus custos direito, né? Pode até cobrir os custos, mas ele não está cobrindo suas despesas variáveis e não está cobrindo os seus tributos. Ou seja, ele está pagando para trabalhar.
né? Então, ele teve esse choque de realidade no momento em que eu, profissional da contabilidade, prestei essa consultoria. Então, é importante a gente entender que a contabilidade ela está aí para produzir informação. E essa ideia de que a gente é gerador de boleto, darfista, isso é uma coisa muito do passado, isso não existe mais. O profissional mecanizado, que não tem opinião, que não dá direcionamento, que não tem uma visão gerencial, ele não se mantém mais no mercado. Então, a gente precisa entender a empresa, entender o processo e dar a nossa opinião e dar uma opinião realmente assertiva. Esse é o nosso papel. Antônio Lopes de Sá, ele é um dos profissionais, um dos grandes escritores de contabilidade que temos no nosso país. Ele diz que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais. Cara, o empresário, eu não tenho dúvida que ele entenda tudo do negócio. Qual é o melhor fornecedor, qual é o melhor bairro para vender, qual é a classe A, B, C ou D que compra mais, esse produto se modifica aqui, vende mais ali. Eu não tenho dúvida que o empresário entende do negócio mais do que qualquer um. Agora, ninguém entende mais de patrimônio do que o profissional da contabilidade. Isso aí é ponto pacífico, isso nem tem discussão. Porque nós, profissionais da contabilidade, você, profissional da contabilidade, é nosso papel estudar e entender esses fenômenos patrimoniais. Então, quando a gente vai falar aqui de aplicações práticas, vamos ter alguns pontos específicos aqui. Primeiro, a contabilidade, ela possui várias técnicas, vários métodos. Tem um autor chamado Bunge, que ele diz, onde não há método, não há ciência. Então, a contabilidade, ela tem vários métodos, por isso é uma ciência social aplicada. Então, de suas várias técnicas, as 4 principais técnicas da contabilidade é escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações e auditoria. Só que é muito importante deixar claro aqui que a escrituração, que é a primeira técnica mencionada destas 4, é a base de todas elas. Porque se não tem uma escrituração, não tem demonstração. Se não tem escrituração, não tem análise. Se não tem escrituração, não tem auditoria. Então, a escrituração, ela é a base, ela é o fundamento de todo o trabalho que se faz dentro da contabilidade. Por isso que é muito importante a gente ter um olhar e dar uma visão grande para a escrituração. Porque se eu não escrituro certo, tudo vai por água abaixo. As minhas análises vão por água abaixo, os meus pensamentos estarão furados, as minhas estratégias estarão fundamentadas em uma lógica furada e vai não só a vaca, mas tudo vai para o brejo, né? Então, olha, a gente tem vivido cada vez mais uma era tecnológica. A tecnologia está aí, avançando cada vez mais, né? Para mim é tudo muito, muito bacana, porque, como eu falei para você, eu estou na contabilidade há 17 anos, então eu sou da época que a contabilidade era feita de forma manual, no papel e caneta. Eu sou desta época em que a nota fiscal era feita na mão, com papel ali, carbono, para copiar embaixo. Então, eu sou desse tempo, né? Então, eu acompanhei toda essa mudança tecnológica e tenho procurado estar acompanhando aí mais e mais estas mudanças. Então, você vê que muitos lançamentos contábeis, dentro dos sistemas, tem os sistemas contábeis, né? Tem os pontos que você coloca lá, os lançamentos automáticos. Veio provisionamento da folha de pagamento. A folha de pagamento, hoje, você importa ela todinha já do DP para o contábil. Você já faz essa importação. Eu quero fazer um lançamento de tarifas, ver essa tarifa. Você dá um clique, o sistema já puxa débito, crédito, histórico padrão, né? Então, o movimento financeiro, toda a movimentação no financeiro, você já vai, faz a parametrização, já importa para a contabilidade. Né? Então, você vê que muito do trabalho ele já está automatizado, muito mais rápido, muito mais poderoso. Agora, é importante você entender que, embora a facilidade esteja aí, você não pode se alienar. Porque o que eu tenho visto, galera? Muitos profissionais
muitos estudantes e profissionais da contabilidade já não entendem mais como fazer a contabilidade, porque só estão viciados, confiando completamente no sistema. Então, isso é um problema muito grande. Porque eu também dou aula de contabilidade para instituições que fazem curso para concurso público, né? Então, é meio louco isso, porque você consegue aprender contabilidade em um mês? Não. Você leva muito tempo para aprender a contabilidade. Contabilidade você vai a cada dia aprendendo. Então, nas instituições de concurso público, os caras querem aprender contabilidade em um mês, 2 meses, 3 meses. Ninguém aprende contabilidade em um mês. Nem 3 meses, nem 6 meses, né? E para fechar esse tópico de aplicações práticas, para você entender a importância de dominar isso, eu amo o meu sistema contábil, estou com ele desde 2011, não troco, né? Mas eu tive um problema, o único problema que eu tive com ele foi o seguinte, em uma época, isso é engraçado, o sistema ele estava puxando um saldo excluído, um lançamento contábil eu excluí um valor, e só no momento de gerar o balanço, ele estava puxando o lançamento excluído. Então, o ativo não batia com o total do passivo. Aí, toda vez que eu gerava o balanço de uma determinada empresa, ativo não bate com passivo. E eu fiquei louco, falei, caramba, eu fiquei ali, eu tive que revisar uma empresa que tinha uma movimentação muito grande, fazer uma auditoria naquele processo para revisar, para entender onde era o problema. E eu fiquei chateado, porque eu falei, caramba, se eu não consigo fechar um balanço, como é que eu vou dar aula de contabilidade? Então, eu abracei a hashtag se sentindo determinado e disse, não, se eu não conseguir fechar esse balanço, eu vou parar de dar aula, porque seria hipocrisia de minha parte. Então, depois de uma auditoria, deu um certo trabalhinho, mas eu descobri que o sistema estava puxando um saldo excluído. Mas aí eu pergunto para você, se eu fosse um cara que dependesse exclusivamente de sistema, um cara que não tivesse noção nenhuma de como um balanço tem que ser montado, elaborado, fechado, analisado, eu teria concluído, eu teria encontrado o problema de forma alguma. Então, é importante você abraçar a tecnologia totalmente. A gente tem que abraçar a tecnologia facilita a nossa vida, a tecnologia nos dá qualidade de vida. Agora, eu não posso ser um cara dependente da tecnologia, ou seja, se não tiver, eu não sei como fazer, né? Então, são essas pontas, esses pormenores que a gente precisa ter na nossa cabeça.